Bom, esse é um vídeo muito honesto e muito sincero de como tem sido a minha experiência produzindo conteúdo todos os dias aqui pro YouTube, fazendo aquela famosa, como que chama isso, mano? Famosa trending Veda, ou Veda, que significa vlogs ou vídeos todos os dias em abril ou em agosto. Tem pessoas que fazem isso em abril, tem pessoas que fazem isso em agosto. É uma trending que, se eu não me engano, começou nos Estados Unidos, sei lá, os gringos começaram isso, algumas pessoas popularizaram isso aqui no Brasil, já fazem, sei lá, uns 10 anos. E todos os anos alguém toma essa decisão, inclusive se você não estiver assistindo esse Veda, já está me conhecendo de outros conteúdos, você me achou aí pelo YouTube, provavelmente está pensando em fazer essa loucura aí também. E eu quero relatar um pouco de qual tem sido minha experiência produzindo todos os dias para o YouTube. Aqui eu quero te dar um pouco de contexto, porque eu tomei essa decisão, e daí a partir disso você pode olhar para o meu contexto, olhar para o seu contexto e julgar se faz sentido ou não, né? Se eu posso de alguma maneira agregar isso para você. E depois eu quero compartilhar um pouco dos pontos positivos que eu tô tendo com tudo isso, os pontos negativos que eu tô tendo com tudo isso, qual é mais ou menos o fluxo que eu tenho para fazer, para dar conta, né, de todo esse desafio. Enfim, e de alguma maneira poder contribuir aí para sua visão de execução. Claro que produzir conteúdo, cara, sempre vai te abrir muitas portas e existe um universo de possibilidades. Imagina a pessoa que você é hoje. Cara, se você produzisse conteúdo e levasse esse negócio a sério, é bem provável que você tivesse mais oportunidades do que você tem hoje. A produção de conteúdo é o ouro do nosso tempo. Eu acredito muito nisso e acredito que as pessoas que vierem depois da gente vão nos agradecer por ter se dedicado a isso, porque ele é basicamente um expansor de tudo aquilo que você faz no offline. Você consegue ganhar uma escala de network, uma escala de visibilidade absurda, a ponto de, tipo, eu nem sei de que lugar do planeta você está me assistindo agora, mas se eu falar que tô precisando ir para sua cidade especificamente, se você me conhecer através da produção de conteúdo, saber daquilo que eu acredito, provavelmente você vai facilitar em alguma proporção a minha estadia aí, a minha ida para aí. Seja dando uma informação privilegiada de quem mora ali, ou até mesmo me oferecendo uma hospedagem, me oferecendo um presente, facilitando coisas para mim. E cara, eu não sei como você poderia fazer isso antigamente se você não trabalhasse com a minoria da minoria das pessoas. Então, produzir conteúdo hoje em dia, talvez muitas pessoas não conseguem perceber o valor disso porque a gente está dentro do olho do furacão e é muito difícil conseguir observar isso estando no meio daquilo que está acontecendo. Mas se você fizer esse exercício de sair um pouquinho do contexto e olhar e falar assim, cara, esse momento da história, especificamente, essa janela de tempo onde eu tenho consciência, onde eu tenho poder aquisitivo ou talvez opção de ter acesso a uma câmera de graça, basicamente postar esse conteúdo no YouTube, eu posso ter um resultado exponencial na minha vida. Eu não sei em que momento da história a gente teve uma oportunidade tão boa quanto essa, sabe? Então é legal fazer essas reflexões, enfim. E, inclusive, se você gostar desse tipo de conteúdo onde eu dou uma pirada, me fala aí, que eu acho que vai ser legal a gente trocar uma ideia. Só fazendo um pouco da minha função aqui como creator, cara, se você gostar desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal. Se você já tá me assistindo faz um tempo e não tá inscrito ainda, eu quero bater 10 mil seguidores aqui, 10 mil inscritos aqui no canal. Deixa seu like aí, isso é algo muito importante. Deixa seu comentário também depois desse papo. E claro, se você quiser me ouvir nesse podcast aqui, nesse conteúdo como um podcast, só ouvindo o áudio, tá tudo certo, me minimiza aí e vai me ouvindo, beleza? Bom, tendo dado toda essa introdução, deixa eu te contar um pouquinho do meu contexto para querer fazer esse desafio e eu vou ser 100% honesto com vocês, tá bom? Cara, eu produzo conteúdo desde 2020 pro Instagram. Eu comecei documentando um pouco da minha jornada como filmmaker. Eu morava em Londrina, no Paraná, tinha alguns clientes, executava o audiovisual para os meus clientes no formato de pacotes. Então eu vendia um pacote de vídeo para os meus clientes e ensinava eles a utilizarem o vídeo que eu vendi para eles. Basicamente é isso. Só que daí eu comecei a mostrar isso no Instagram, mostrava o que estava fazendo e as pessoas começaram a me pedir, Rafa, você não me ensina a fazer isso? Então aí já mora uma grande oportunidade, né? Quando isso aconteceu, basicamente era o início de 2020, quando a gente teve aquele grande desafio mundial que acabou colocando as pessoas dentro de casa e teve uma ascensão muito grande sobre infoprodutos, sobre consumo de produção de conteúdo, etc, né? Então, consciência, né, sobre produção de conteúdo, etc. Até mesmo o consumo, os views daquela época eram absurdos também. Bom, comecei naquela época a produzir, esse método foi se espalhando e vários de vocês que estão assistindo aqui agora são alunos do MR, né, do modelo recorrente, que foi esse negócio. Atualmente esse negócio, eu tenho parte desse negócio, mas quem é a cara dele é o Vitor. Esse projeto continua acontecendo. E bom, durante a minha jornada, eu comecei meio como infoprodutor,
sacou? Então a minha produção sempre foi condicionada à venda de algum infoproduto, tá ligado? Então é diferente, eu vou ter que fazer um podcast só sobre isso, mas existe uma diferença da mentalidade de um infoprodutor de um criador de conteúdo, saca? São raros os casos onde um infoprodutor é criador de conteúdo. É muito difícil equilibrar isso. Eu vou ter que fazer um vídeo só sobre isso, tá? Mas é muito difícil equilibrar isso porque a mentalidade é diferente. Aqui você produz pensando no ROI, no retorno sobre investimento, se as pessoas vão comprar de você ou não, saca? Aqui você produz pelo entretenimento. Então não necessariamente você precisa da devolutiva imediata das pessoas. Você pode vender para a pessoa muito no longo prazo e às vezes nem é através de uma oferta direta, às vezes é através de uma recomendação, de uma publicidade, de um apoio, etc. Então a mentalidade de retorno sobre investimento aqui é totalmente diferente, aqui é muito mais artística, aqui é muito mais estratégico, etc. Bom, dando todo esse contexto, eu fui produzindo esse conteúdo, Eu venho de família de artistas, então meu pai é músico, minha mãe, ela canta também, ela pinta as coisas e tal. Então eu sempre tive uma influência muito artística no rolê. Eu juntei um pouco disso, eu era tipo 80% do tempo infoprodutor e uns 20% artista. Todos os lançamentos que eu fazia, eu sempre fazia com uma temática estética diferente, com uma identidade visual diferente e tal. Sempre trouxe isso como um diferencial. Só que, velho, foi passando o tempo e eu fui me desconectando um pouco dessa minha big idea, assim, no sentido de tipo, cara, eu não sei se eu sou tão infoprodutor assim. Eu sou infoprodutor, eu adoro ensinar as pessoas, eu adoro estar na posição de professor mesmo, tendo uma visão um pouco mais estratégica, eu tenho facilidade de fazer isso. Até cheguei a comentar num Tira Dúvidas aí que teve esses tempos atrás, eu tenho uma condição que me dá uma facilidade para conseguir executar isso, que é um pouco de superdotação e altas habilidades. Então, eu tenho muita facilidade de perceber padrões entre as coisas e uso isso para ganhar dinheiro, para realmente ajudar as pessoas, para colocar minha mensagem no mundo, as coisas que eu acredito. Então, mas chegou um momento que me encheu o saco fazer isso, assim, final de 2023 para 2024, e daí, dali pra frente, eu vou fazer a conexão, por que eu tô fazendo o Veda hoje, dali pra frente eu senti que o meu lado artístico, ele começou a cair. E eu não comecei a me sentir mais satisfeito nas coisas que eu tava fazendo artisticamente. Eu produzia coisas que eu não me orgulhava, saca? E daí, por conta dessa desconexão, e vários de vocês às vezes têm isso, né? Tá trabalhando pra todo mundo, tá produzindo pra todo mundo, mas não produz pra si mesmo, se sente desconectado daquilo que faz, sente que não consegue fazer nada muito novo. É assim que eu tava me sentindo. Então, eu vim desse momento. Em 2025, eu tomo a decisão de fechar esse meu projeto de educação, que era o MR. Eu tomo a decisão também de ir embora do Brasil, tem vídeos aqui explicando sobre isso também. Venho aqui pra Europa e tal. E daí, velho, aqui eu tenho eu mudei completamente o meu ambiente, né? Eu acho que no vídeo passado eu falei isso com a Marília. Mudei completamente o meu ambiente e comecei a ter muita influência das pessoas que a gente tem contato aqui, né? A gente veio por conta do Casal Rec, mas tem vários outros amigos que são youtubers aqui. E eu comecei a perceber, cara, produzir pro YouTube é legal. Tem como enxergar a arte nessas coisas. Eu tô na Europa, a Europa ela é artística, ela é romântica. Então eu fui para um ambiente que me deu uma inspiração, saca? E, inclusive, eu sempre falo, assim, nos meus conteúdos que eu tava muito agoniado de não estar produzindo conteúdo. Já fazia um tempo que eu voltei, eu vim me arrastando, tentando produzir. Tentava voltar, mas não produzir conteúdo me fazia me sentir mal, mano. Saca? É muito louco que, eu não sei se você se sente assim, mas quando você tem algo dentro de você assim mesmo, no sentido de tipo, cara, eu quero falar pras pessoas, eu quero compartilhar aquilo que eu acredito, eu quero incentivar as pessoas a fazerem coisas, eu quero ensinar pras pessoas coisas que eu fiz de errado para que elas não façam de errado. Sabe quando você tem esse sentimento meio que interno? Então, a produção de conteúdo para pessoas que se sentem assim é uma liberdade, saca? Você se sente mal de não produzir. É muito louco esse sentimento, é muito louco. Porque a maior parte das pessoas se sentem mal de produzir conteúdo. Ah não, eu tô me expondo, ah não, eu acho que é uma coisa que eu não tenho que fazer. As pessoas se sentem mal. Só que uma pessoa que realmente nasceu pra falar, que tem uma mensagem, ela precisa falar. E essa é a única maneira de se salvar. Você fica preso se você não produziu. Se você foi criado pra criar, você precisa criar pra viver. Saca? E é assim que eu me via. Mesmo estando aqui na Europa, mesmo tendo fechado o projeto do MR, eu sabia que em algum momento eu ia voltar, mas é desse desejo que nasce essa parada do Veda, sacou? Tipo, eu sabia que precisava produzir mais. Eu tinha que produzir mais para me sentir livre, saca? E daí, obviamente, os astros foram se alinhando, os planos de Deus foram encaixando ali, e eu voltei a produzir um pouquinho mais de conteúdo, e daí eu comecei a assistir alguns conteúdos do Franzen, que é um cara que tem produzido muito conteúdo também. Eu conheci ele de uma maneira aleatória ali, a gente se conectou, inclusive em breve vai ter um negócio aí que eu vou contar pra vocês, muito legal.
Eu via muito o Lucas PKTA, a Dani, eu via muito o Petruccelli, eu via muito o Lincoln, que são os nossos amigos aqui em Valência. Todos os rolês que a gente saía, eles sempre estavam com uma câmera na mão, sempre gravando alguma coisa, sempre gravando vídeo pro YouTube, sempre vlogando. Então eu fui recebendo tantas influências de tantos lados e as coisas foram se encaixando tanto que eu falei, cara, eu acho que esse é o momento. E daí eu me fiz esse desafio, eu falei assim, cara, eu tô tentando buscar uma solução artisticamente legal. Eu tô tentando ter uma visão um pouco mais de longo prazo das coisas, que essa é uma outra parada, eu falei num vídeo anterior também. Produzir pro Instagram te dá uma visão de curto prazo muito que acaba com o seu senso de dopamina ali, Cara, é uma parada muito imediata, e o YouTube me dá um pouco mais de tempo pra pensar mesmo. Eu posto uma parada e eu tenho um pouco mais de tempo pra respirar entre um vídeo e o outro, saca? Então, pronto, tomei a decisão. Por que eu fui fazer o Veda? Por que eu tomei essa decisão de fazer o Veda? Cara, porque eu precisava me reconectar comigo mesmo. Esse é o meu objetivo. E mais do que isso, tá? Eu não vou ser hipócrita aqui. Eu precisava me conectar com vocês. Imagina que durante 4 ou 5 anos muitas pessoas se inspiraram nas coisas que eu falava, muitas pessoas foram alunos, muitas pessoas me deram uma devolutiva absurda de apoio de tudo aquilo que eu fazia, só que durante um período que eu fiquei sem produzir conteúdo eu me afastei de todas essas pessoas. É como se eu tivesse falado, cara, acabou. Eu sei que foi legal tudo que eu entreguei pra vocês, mas acabou. Então eu precisava me reconectar com as pessoas que sempre me apoiaram, que eu sempre acreditei, que eu sempre apoiei também para que produzissem também, mas ao mesmo tempo eu precisava me conectar comigo, porque se eu me conecto comigo, eu me conecto com as pessoas, tá? Então a minha decisão de fazer o Veda foi para me reconectar com a minha arte, me reconectar com a minha base. Esse está sendo o meu objetivo. Ah, Rafa, mas você quer ir atrás de público novo? Sim, e esse é um segundo ponto. Eu acho que eu posso blocar assim, tá? Esse foi o meu objetivo. Agora, quais são os pontos... Vamos começar com os pontos negativos de fazer esse desafio. Cara, a partir do momento que eu tomei a decisão de fazer esse negócio, eu não tinha dimensão o quanto me dava trabalho, ok? Então, no começo, a decisão de fazer vídeo todos os dias, você vai ter uma empolgação muito grande, que você vai falar, nossa, caramba, agora sim, agora vai explodir de views, agora as coisas vão acontecer, e na verdade, estatisticamente, não vai acontecer. Tá? Estatisticamente, você não vai crescer tanto quanto você imagina. Você vai crescer muito mais do que você está hoje em dia, ok? Pra você ter noção, quando eu não estava produzindo, eu estava pegando 50 views em vídeos antigos. Hoje, nesse momento, a gente está pegando mais ou menos entre 1.500 e 2.500 views por dia, somando todos os vídeos que pegam views, ok? O meu objetivo é chegar pelo menos a 10, 15 mil views, e isso em 2 anos, 2 ou 3 anos por dia, ok? Então, eu tenho uma visão de longo prazo para isso, mas depois eu posso explicar. Então, as coisas não vão provavelmente dar tão certo assim como você está imaginando. Provavelmente, eu torço para que sim, tá? Um vídeo viralize, etc. Mas não vão. E é importante você já entrar pensando nisso, tá bom? Tá tudo certo. Eu entrei já com essa expectativa, eu sabia que provavelmente não ia dar tanto view assim. E uma coisa que eu percebi é que me dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho. E quando eu digo trabalho, imagina que você tem que pensar em todos os temas. Chega um momento que você tem um sentimento que você já falou de tudo que você poderia falar, mas sempre existe mais coisas pra você falar, você só não tá enxergando porque você tá com uma limitação psicológica mesmo, de energia mesmo, uma limitação criativa. A parte de edição, pra mim, tem dado um pouco mais de trabalho também, porque eu tenho o Vini, que é meu editor, mas pros vídeos do YouTube, eu decidi eu mesmo editar tudo. Então, tudo que tá saindo daqui pra trás sou eu que tô editando, eu que tô gravando, eu passo pra timeline, eu coloco aqui na timeline do Premiere, eu mesmo que edito. Então, isso tem me custado pelo menos entre 4 e 6 horas por dia, tá? Eu gasto mais ou menos 1h30 ali gravando e mais ou menos umas 3 a 4 horas editando. E daí você pode colocar no meio disso a thumb, pode colocar ali as artes que eu faço para colocar ali no Instagram. Então me custa bastante tempo, eu pensei que me custaria menos. No primeiro momento eu até pensei, cara, eu vou vlogar tudo, vou mandar pro editor e pronto. Só que para aquilo que eu quero, se o meu objetivo é me conectar com a arte, eu preciso editar essa parada. Tem que ter a minha cara, eu preciso colocar a minha personalidade no vídeo, sabe? Então, é uma parada que tem me custado bastante tempo, muito mais do que eu estava imaginando. Bom, esse é o primeiro ponto, né? Eu acho que um segundo ponto que é negativo, mas não necessariamente vai ser negativo para você. Eu tô falando da minha experiência. Lembra que eu falei que eu sou um infoprodutor e eu sou um artista ao mesmo tempo. Então, eu tenho um desafio muito grande de
controlar essa minha vontade incontrolável de querer ver performance em tudo, saca? Então é como se fosse como se fosse o diabinho aqui, Deus aqui de um lado, o diabinho do outro, saca? O diabinho... Vou pegar uma bola aqui pra ver. O diabinho é no sentido de tipo... Cara, eu quero produzir aquilo que dá certo, ok? Mas eu também tenho que ficar lutando com a minha cabeça de não só produzir aquilo porque eu quero que dê certo, mas eu também tenho que produzir algo que eu tô a fim de produzir, porque eu acredito, independentemente do resultado que dá. Sacou? Então a minha briga no momento é isso. Cara, será que eu produzo aquilo que dá certo ou será que eu produzo aquilo que eu sinto que tenho que produzir? E nesse sentido, eu tenho ainda um ponto positivo dentro desse ponto negativo que eu entendo que eu não tenho a necessidade de só produzir aquilo que eu acredito 100% e foda-se o algoritmo. Eu tenho... Essa minha veia de performance me dá uma liberdade poética de brincar com isso. Não, tem horas que eu produzo aquilo que dá na minha telha, mas tem horas que eu faço aquilo que é o ordinário, aquilo que é necessário fazer para o negócio ser financeiramente viável, para ter um crescimento exponencial, etc. Então é uma dificuldade para mim olhar para isso. Vou te dar um exemplo. O vídeo de ontem, que é um vídeo que eu gravei a parte da manhã aqui, trabalhei na parte da tarde, no final da tarde a gente foi pro parque. Aquele vídeo me deu a louca... Ficou meio esquisito, né? Me deu a louca... Ai, pintar a unha? Não, desculpa. Me deu a louca. Eu decidi, na hora da edição, não colocar música. Foi o primeiro vídeo dos 14 que eu tinha produzido que não tinha uma trilha pra guiar um pouco, pra esconder um pouco do som ambiente. Ontem não, eu falei assim, foda-se, mano, não vai dar view essa porra, mas eu quero fazer isso, eu vou deixar sem áudio mesmo, foda-se. E pra mim foi satisfatório, não importa quantos views estão dando. Então eu tô brincando com essa dinâmica de tipo, eu quero fazer coisas que vão trazer um público novo, mas eu também quero testar umas brincadeiras que eu acho que é interessante pra mostrar um pouco dessa minha personalidade também, saca? Então tá sendo engraçado, é um desafio, mas é engraçado também, tá? Então vamos parar por aí, porque depois eu posso fazer um vídeo um pouco mais longo, tá? Então acho que esse é um dos pontos. Ah tá, um terceiro ponto. O primeiro deu muito trabalho, o terceiro é muito cansativo mesmo. Então eu tenho percebido que eu tenho ficado menos presente com a Marília, por exemplo. Tá ligado? Que é a minha esposa e, cara, eu gosto de conversar muito com a Marília, mas tem dias que, cara, não tem como, eu tô dormindo menos. Tá ligado? Eu tenho que dormir menos, eu tenho que me concentrar ali. Tem momentos que eu saio aqui do quarto que eu tô editando muito, eu não quero falar nada porque eu tô muito estressado. Então eu sinto que, claro, a gente fez um acordo pra eu fazer isso, ela me apoiou, acho que tem um vídeo 1 ali, ela queria que eu fizesse porque ela sabe o quanto me conectar comigo mesmo é algo importante nesse momento da nossa vida e significa muito pra gente como casal. Então ela me apoiou. E é importante que se você for tomar essa decisão, se você tiver um parceiro, uma parceira, acorde com ele, fala assim, cara, nesse mês eu vou ficar um pouco mais off, mas é porque eu preciso concluir isso aqui, tá ligado? Então eu tive esse acordo com a Marília, foi muito bom, mas eu sei que isso é um ponto meio que negativo no curto prazo, tá bom? Agora, vamos falar dos pontos positivos. Primeira coisa, um dos pontos positivos muito grande é que, olha que interessante essa loucura aqui, eu tive 3 dias de falha nesse tempo, tá? Por exemplo, hoje é dia 18 de abril. Teoricamente era para eu ter soltado 18 vídeos e eu soltei 15 vídeos. O primeiro dia que eu falei não por falta de produção, eu produzi, mas eu falei porque eu fiz um vídeo muito complexo, que foi o vídeo que me deu mais resultado até agora, que era um vídeo do setup. Esse vídeo me custou, eu planilho todas as horas, tá? Não vou mostrar isso aqui, tá? Mas esse vídeo, por exemplo, do setup, me custou 7 horas de edição, ok? 7 horas de edição para o meu fluxo, que está na média de 2 horas e meia, 1 hora e meia, alguns vídeos vai passar um pouquinho, outros menos, é muita coisa, tá ligado? Saiu muito do escopo. Então, eu falhei um dia porque eu falei, cara, eu não vou soltar desse jeito, eu prefiro perder esse dia e compensar ele depois do que soltar esse vídeo desse jeito. Foi o dia que o artista dominou e eu falei, cara, eu aceito perder esse dia porque eu vou produzir algo foda, mas amanhã vai estar lá, saca? Então, eu vacilei nesse ponto, mas no outro dia estava postado, beleza? Então, eu perdi o primeiro dia. Os outros 2 dias, desses 3 dias que eu perdi, eu tive um estresse pessoal, foi inclusive sábado passado, tá? Foi sábado passado, mais ou menos esse horário, assim. Eu tive um estresse pessoal aqui, bizarro, eu fiquei muito puto com uma situação e esse bagulho me tirou do prumo totalmente, assim. Então, eu sabia que eu tinha a responsabilidade de fazer o vídeo e eu confesso que eu fui meio que responsável com esse meu comprometimento aqui. Eu fiquei tão puto com uma situação que isso me desestabilizou emocionalmente que me ferrou.
E eu falei, foda-se, eu não vou produzir mais porra nenhuma. Sabe? Eu falei, não vou produzir e já era. Cara, eu fiquei tão estressado que eu fiquei sábado e domingo passado sem produzir. Saca? Eu falei, não, eu não vou produzir nesses 2 dias, eu volto na segunda e depois eu dou um jeito. Saca? Eu poderia ter me defendido disso? Poderia. Se eu tivesse gravado algumas gavetas, tipo alguns conteúdos mais tipo perguntas e respostas, talking heads como esse, outras coisas, outras experiências, blocado um pouco melhor, talvez eu não ficaria sem produzir esses vídeos, tá ligado? Mas serve de experiência até pra você. Pô, se proteja dos dias que você vai ficar mal, porque provavelmente você ficará, saca? Alguma coisa vai acontecer. O estresse da vida, mano, vida adulta, né? Então, eu passei por isso, acabei perdendo esses 3 dias e agora eu preciso compensar isso antes dos 30 dias, tá ligado? Então, eu tenho esse compromisso, eu vou postar 30 vídeos em 30 dias, ok? Não tenho negociação sobre isso, mas eu vou precisar compensar esses 3. Enfim, pontos positivos, voltando, eu me conectei muito com a minha audiência, então, cara, eu tô recebendo muitas mensagens, e é muito louco que é sempre mais ou menos a mesma galera, mas é engraçado que tem outras pessoas que não comentam nada, estão aqui, mas às vezes estão ali nos meus stories e comentam alguma coisa, Rafa, tô assistindo lá, ou enquanto presencial, os caras, ô Rafa, assisti lá agora. Sacou? Então, esse movimento existe de pessoas que não comentam aqui, mas estão olhando aquilo que está acontecendo. O mercado está vendo esse meu movimento e está falando, nossa, Rafa, nem sabia que o Rafa fazia esse negócio. Nem sabia que o Rafa manjava disso aqui. Sabe? Então, isso está gerando um burburinho muito interessante na percepção das pessoas sobre mim, nesse momento. Isso é algo muito importante, porque eu estava sem produzir durante todo esse tempo, né? Então, acho que é algo muito positivo. Então, isso é um ponto importante. Na hora que você estiver produzindo, obviamente vai depender da quantidade de pessoas que vão estar te assistindo, as pessoas vão ver que você está produzindo. E elas vão ter uma impressão sobre aquilo. Tá? E eu, obviamente, eu controlo aquilo que eu quero que as pessoas saibam sobre mim. Eu exponho aquilo que eu quero expor nos vlogs, obviamente. Então, esse é um dos benefícios também de produzir conteúdo. Você escolhe qual versão sua você quer demonstrar para as pessoas, né? É claro que com o vlog fica cada vez mais difícil você esconder aquilo que acontece na realidade, porque a realidade meio que faz parte do vlog, os seus desafios, etc. Então, isso gera uma conexão muito verdadeira do público com você. Isso, para mim, no meu momento, dado todo o meu contexto, faz todo sentido do mundo, ok? Segunda coisa, eu tô me desafiando muito mais artisticamente, então os vlogs ali, vocês estão vendo que o color é uma coisa que eu tenho trazido como um diferencial. Até as músicas, mano, tem vídeo que eu tô colocando 3 ou 4 trilhas diferentes, tá ligado? O que me dá uma dificuldade, eu poderia pegar uma, repartir em tudo e foda-se. Não, eu tô me dedicando ali e cada vez mais eu tô otimizando esse processo. Então, atualmente eu tenho editado mais rápido e eu tenho uma planilha me mostrando quanto tempo eu demoro para produzir e quanto tempo eu demoro para editar. Estatisticamente, a gente tem editado mais rápido, sabe? Eu tô melhorando muito mais o meu flow de produção e isso tem sido muito positivo também, tá? Uma terceira coisa, mais oportunidades. Uma terceira coisa, eu tenho movimentado muito mais. Então, eu sou um cara caseiro. Não sei se vocês percebem, tá? Mas 90% dos vídeos que eu gravo aqui no canal, eu começo aqui no quarto e finalizo aqui no quarto, porque eu sou muito caseiro e eu adoro ser caseiro, tá ligado? Só que é óbvio que eu percebo que eu fico muito no quarto. Então, produzir esses vídeos tem me gerado mais desejo de viver mais. E isso é fundamental. Esse é um déficit meu, tá ligado? Eu acho que eu deveria viver mais mesmo. Mas às vezes eu preciso de muito motivo pra fazer as coisas. E fazer vlog é um ótimo motivo de me desafiar a fazer coisas diferentes, etc. Por exemplo, ontem a gente foi fazer escalada. A gente foi pra montanha 2 vezes nesse meio tempo. A gente vai pro parque todos os dias, praticamente. Então, acaba que a responsabilidade de produzir o vlog me coloca na posição de ter que viver algo interessante. Saca? E daí você vai se desafiando. Por exemplo, tem uma parada, eu vou dar um spoiler aqui pra vocês, mas tem um cara que eu conheci aqui que eu nem falei com ele ainda. Mas eu conheci um cara aqui em Valência que tem uma escola de ping-pong, velho. E eu tô amarradão pra pensar em ir lá, porque eu acho que seria um conteúdo legal pra gravar aqui pra vocês. Então, é uma linha tênue entre, tipo assim, quero viver para gravar, sacou? E mostrar. E quero viver porque eu quero viver. Então, eu meio que tô juntando o útil ao agradável. Eu gostaria de fazer uma aula de ping-pong ali com os caras? Eu gostaria. Vou fazer amanhã? Provavelmente não. Mas se eu for gravar amanhã e o conteúdo tiver meia bomba, será que eu não posso unir essa ideia de gravar com a minha vontade de ir? Sim, pronto, eu vou. Entendeu? Então esse é um ótimo ponto positivo. Eu tenho vivido muito mais experiências e isso tem me deixado mais feliz em geral. Ok? Esse é um ponto muito positivo.
Quarto ponto positivo, os meus números têm crescido muito. Então, exponencialmente, porque é o começo, né? Mas depois ele tende a estabilizar. Mas eu falei anteriormente que a gente está pegando mais ou menos entre 1.500 e 2.500 views por dia, o que para mim é um ótimo número. E eu tô almejando, em 2 anos, chegar em mais ou menos entre 10 e 15 mil views por dia. Esse é o meu objetivo. Porque eu vou ter que fazer um outro vídeo só falando sobre o benefício de se voltar a produzir para o YouTube e tal. Mas eu sinto que a base está crescendo, eu sinto que eu tenho um pouco mais de valor, assim. Eu estou gerando mais valor, estou entrando na rotina das pessoas e elas estão me conhecendo mais. Então, isso estatisticamente é extremamente bom, assim, pro meu negócio. Um último ponto, foi até um tema aqui, que as marcas estão percebendo que eu estou produzindo. Então, algumas oportunidades estão aparecendo, a minha visão sobre monetização do YouTube tem mudado também. Então, eu tenho olhado outras possibilidades. Cara, eu não sei se vocês conseguem perceber assim em mim, assim, mas me empolga muito o fato de eu ser um cara analítico, sacou? Porque eu consigo enxergar muita possibilidade aqui. E é meio que como se minha cabeça fizesse um caminho. Eu não sei explicar isso ainda, mano. Mas é como se eu fizesse. Sabe quando você termina um labirinto e você faz uma conexão rápida? Tipo, o meu cérebro faz assim, ó. Eu sei o caminho que eu preciso fazer pra chegar no resultado que eu quero chegar. Sabe, eu tenho muita clareza sobre isso. Eu não sei explicar o porquê, mas eu tenho muito isso. E quando eu olho pro YouTube e tenho uma visão de longo prazo, e olho pros números, e olho o tempo que eu tô gastando versus o retorno sobre investimento que esse negócio pode me dar, e também uma equação aqui que é importante, né? Eu quero o lifestyle de produzir pro YouTube. Esse é um ponto. Deixa eu explicar. O lifestyle de produzir pro YouTube é diferente do lifestyle de ser um infoprodutor. Ser um empreendedor com várias pessoas na empresa e tal. Cara, eu tinha a oportunidade de ficar em São Paulo, eu tinha a oportunidade de gerir um monte de gente, mas eu não quero mais isso. Sabe? Eu vou ter que fazer um vídeo sobre isso, mas eu não quero mais essa vida. Sabe o que eu quero? Coração? Acabou o vídeo aqui, tá? Não quero mais saber de Veda. Acabou, deixa eu abrir meu coração pra vocês. Sabe o que eu quero, mano? Ser bem honesto. Mano, eu quero entre 10 e 15 mil views por dia. Tá? Nos vídeos que eu soltar, postei o vídeo, 10 mil views. 10, 15 mil views. É isso que eu quero continuar postando muito. Eu quero deixar esse apartamento muito foda. Tá bom? Eu quero comprar uma casinha no Brasil, eu quero comprar uma casa com meus pais. Eu sei que é bastante coisa. Tá, vou reduzir. Eu quero comprar uma parada no Brasil, eu quero ter um filho, eu quero trazer meus cachorros, e eu quero ter um número X de grana pra conseguir fazer tudo aquilo que eu quero fazer aqui na Europa. E pra mim tá ótimo. Eu não quero ter um escritório cheio de funcionário. Eu não quero estar nessa posição de ser conhecido só por ser infoprodutor. Eu vou ser infoprodutor, mas eu não quero ser conhecido só por isso. Eu não quero ter... eu já provei desse mel e eu acho que não estou mais afim de viver nessa versão. Então, a minha vida ela tá encaixada com a proposta que o YouTube entrega, saca? Então, pra mim, tá sendo ótima essa experiência de produzir, porque eu sinto que é possível fazer esse caminho, ok? Sei que eu dei uma prolongada, mas agora eu vou fechar com a linha de raciocínio. Pra quem eu acho que é e pra quem eu acho que não é fazer esse tipo de desafio como Veda. Vamos lá, pra quem eu acho que não é. Cara, a primeira coisa, eu acho que esse desafio não é para as pessoas que querem vender um serviço ou um produto no curto prazo. Tá? Se você quer vender um produto no curto prazo, começar um movimento de ter seus primeiros alunos, etc., e realmente ter essa pegada mais business mesmo, eu acho que o Instagram vai ser um lugar mais interessante para você gastar sua energia de imediato, porque lá está o dinheiro de curto prazo, ok? Então, eu acredito que talvez não seja para você. Segunda pessoa que não é. Cara, se você não tem um senso minimamente de viver algumas coisas, ou uma base, ou se você não é foda em alguma coisa, saca? No sentido de tipo assim, cara, eu tentei alguma coisa, eu tive essa experiência, eu saí do ponto A pro ponto B, provavelmente seja mais interessante você viver algo minimamente. Aí você não pode ir pro outro lado de achar que você é menos que todo mundo, tá? Mas você tem que ter minimamente um lifestyle que seja interessante, que as pessoas queiram parar pra te ouvir. Ok? Isso é um ponto. Ah, precisa estar na Europa? É claro que não. Várias pessoas que a gente assiste aí não estão. Estão numa cidade pequena, mas fizeram alguma coisa que deu motivo para as pessoas assistirem. Então, eu acho que é importante você minimamente ter alguma coisa, algum desafio. Ah, sei lá, eu agora consigo correr uma maratona de 5 km. Quero documentar essa jornada. Do caralho, pronto. Aconteceu. Você corria 0, agora você corre 5. Faz sentido para as pessoas te assistirem, ok? Agora, pra quem que eu acho que pode ser isso? O primeiro passo.
Primeira coisa, eu acho que fazer um Veda, se você vir com as expectativas certas... vamos voltar lá? Para quem eu acho que não é, para as pessoas que acham que vão viralizar com isso. Se você acha que vai viralizar fazendo vídeo todos os dias pro YouTube, eu acho que é melhor você não fazer essa merda. Ok? Existe a possibilidade de você viralizar? Sim. Ok? Mas se você vier com essa expectativa, você vai desistir muito rápido. Ok? Na minha visão é isso. Agora, pra quem que eu acho que é esse negócio? Primeiro, se você tá nesse mesmo sentimento que eu, eu faço vídeo pra todo mundo, eu trabalho com outras coisas, não estou satisfeito artisticamente e quero me desafiar a fazer uma parada, eu acho que pode ser pra você sim. Por quê? Porque vai te dar um trabalho lascado, mas você... você tem uma grande tendência a terminar muito melhor do que você começou, artisticamente. Ok? Você vai melhorar os seus processos, você vai melhorar a sua edição, você vai melhorar a sua entrega, você vai se incomodar com coisas que não tá boa e naturalmente você vai melhorar. Por exemplo, eu só tô com essa lente me gravando aqui agora porque quando eu tava gravando com a Osmo, pequenininha, não sei nem onde que ela tá agora. Quando eu tava gravando com a Osmo, a qualidade me irritou um pouco e daí eu melhorei. Sacou? Então, tem coisas que você só vai melhorar porque você está fazendo todos os dias. Beleza? Então, esse é um ponto muito positivo. Para quem eu acho que também pode ser útil, para você que precisa se reconectar com as pessoas. Você precisa mostrar um lado seu que geralmente você não mostra no Instagram e às vezes você já tem um infoproduto lá no YouTube ou lá no Instagram, às vezes você já tem alguma paradinha por lá e você quer trabalhar um conteúdo um pouco mais meio de funil, que é um conteúdo que gera conexão com as pessoas. Eu acho que é uma boa para você também, ok? Terceiro, eu acho que fazer isso é uma ótima opção para as pessoas que querem se conectar com as marcas do mercado. As marcas gostam muito de olhar esses conteúdos mais de longo prazo, em especial galera de tech, galera do audiovisual, etc. Se você fizer bons vídeos dos equipamentos que você tem, da sua visão de tecnologia, etc., grandes são as chances de as marcas te olharem de uma maneira diferente e em algum momento patrocinarem seu canal, te mandarem equipamento, abrir portas para você, networking, eventos presenciais, etc. Então acho que pode ser uma boa opção para você também, tá bom? E bom, por último, talvez, eu acho que eu recomendaria isso para as pessoas que já produziram conteúdo em algum momento, estão precisando voltar a produzir, sabem que existe demanda para isso, sabem que as pessoas assistiriam, mas sabe também que existe uma grande chance de desistir no meio do caminho. Se você faz esse desafio, se compromete com as pessoas, grandes são as chances de você concluir. Grandes são as chances de você não concluir também, ok? Mas as suas chances aumentam por se comprometer com outras pessoas. Então, talvez essa possa ser uma ótima opção para você. Eu costumo falar que é mais fácil fazer todos os dias do que fazer 1 ou 2 vezes por semana, tá? Então, eu tenho gostado de fazer isso, eu sou maluco nisso, eu gosto de planilhar tudo, mas ao mesmo tempo gosto de deixar a vida acontecendo. Tipo, esse vlog aqui mesmo, nem tava esse vídeo, né? Nem tava programado pra eu soltar hoje, tá ligado? Eu nem ia fazer esse vídeo hoje. Mas eu falei, e se eu gravar só um vídeo direto e já postar? Eu acho que pode dar um resultado legal, eu acho que a galera gostaria de saber disso. Pronto, gravei. Então eu dou espaço pro novo também, não sou tão maluco. Mas eu acho que ter essa sensibilidade e acessibilidade te ajuda muito a melhorar em todos os outros aspectos. Em geral é isso, essa tenha sido uma experiência, eu vou concluir, eu acho que tem sido uma ótima experiência para mim, tenho aprendido muito sobre o YouTube com isso, as pessoas que têm assistido têm me dado feedbacks muito positivos e eu tenho me apaixonado cada vez mais pelo YouTube e provavelmente eu vou continuar aqui. Eu não sei se eu continuo fazendo um vídeo por dia, eu não sei se eu sou tão maluco quanto o Franzen, tá ligado? Até porque tem outros pontos ali, eu queria ter um pouquinho mais de tempo para trabalhar alguns vídeos. Mas, tem sido uma boa experiência e talvez possa ser uma experiência boa pra você também. Claro que eu não sei, né? Eu não sei o que passa na sua cabeça. Às vezes eu não sei nem o que passa na minha cabeça, muito menos na sua. Então, tô jogando aí no ar e se você achar que faz sentido, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva aqui no canal. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, me falem aí o que vocês acham que a gente pode trazer outros temas aqui pra trocar essa ideia. Tamo junto, eu te espero amanhã. Valeu, é nóis. Falou.